Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe muito você. Sua casa, família, seu dia. Que uma imensa provisão de graça, de favor, venha sobre você e os seus. Sim, eu tenho orado por isso, eu creio, profetizo, declaro, e em nome de Jesus, assim será. A Bíblia diz assim, meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como os meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Meu Deus, que tragédia! Então, esse povo não foi destruído por nenhum outro motivo senão por falta de conhecimento, mas não porque não tiveram acesso, mas porque rejeitaram, como muitas pessoas têm feito. Simplesmente rejeitam. Têm acesso, recebem a boa palavra, uma boa comida espiritual, mas jogam fora, rejeitam. Não, eu não quero isso aqui. E vão jogando fora e vão rejeitando e desprezando, porque olha que coisa triste, rejeitaram, quer dizer, desprezaram, rejeitaram, desprezaram. E tudo que você despreza, você perde. Quando você rejeita o Senhor, aquilo que Ele está colocando diante de você, isso custa caro. Não custa barato, custa caro e caro mesmo. Não foi o diabo. Óbvio que o diabo usa disso. Dessa ignorância, mas que aqui foi uma escolha. Porque na vida de algumas pessoas, ignorância é uma escolha. A pessoa recebe, ela tem acesso, mas ela rejeita. Ela despreza. A palavra vem, o Senhor fala, Ele está comunicando, ora fala de um jeito, ora de outro, ainda que a pessoa não queira ouvir, Ele insiste. Foi por isso que Jesus falou, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Você tem ouvidos para ouvir? Ouça. Ele bateu muito nisso. Quem tem ouvidos, ouça. Porque tem pessoas que simplesmente escutam alguma coisa lá, mas dizem, não. Deixa. Não é bem assim. Deus não vai se importar. Mas a falta do conhecimento, quando uma pessoa rejeita o conhecimento, ela será destruída, sua descendência será destruída. Foi exatamente isso que o Senhor falou. Nós temos exemplos dentro da palavra de Deus, de pessoas que receberam a palavra, mas elas rejeitaram. Elas tiveram acesso, uma boa informação. Roboão, por exemplo, ele foi bem aconselhado pelas pessoas certas. Ele teve acesso ao conhecimento
Mas ele rejeitou. E ele preferiu ouvir aqueles inexperientes. Sabe quando você tem uma palavra viva, sábia? A oportunidade da sua vida está diante de você, um bom conselho, uma boa direção. Mas a pessoa simplesmente, ela decide. Ah, não, eu não quero. E ela rejeita. E aí o que acontece? Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito. Rejeito como sacerdotes, rejeito os filhos de vocês. Então é muito sério. Quando você rejeita a palavra que o Senhor está entregando amorosamente, porque se o Senhor está falando, isso é a maior bênção da vida da gente. Porque Ele só corrige quem Ele ama. Ele insiste com quem Ele ama. Isso é maravilhoso. Triste é se o Senhor não falar mais. Se você não sentir mais nada, sabe, aqui, ó, no seu espírito. Porque a consciência cauterizou. Uma consciência cauterizada leva a naufragar na fé. É a destruição. É a queda da pessoa. E não é que ela não teve acesso, ela teve oportunidade, igual Roboão. Ele teve oportunidade de fazer certo, mas ele disse não. Ele rejeitou os bons conselhos e foi ouvir os inexperientes, fez a pior escolha da vida dele e mal tinha sentado no trono, já estava perdendo de uma vez só 10 tribos. 10 tribos. Então você vê pessoas sofrendo perdas e perdas porque elas estão ignorando, elas estão rejeitando aquilo que o Senhor está dando a elas. Algumas pessoas estão com a vida financeira arruinada, a família, a saúde, porque quando a palavra veio, elas passaram por cima. Elas ignoraram. Coloca a sua casa em ordem. Muito interessante isso. Olha aqui. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse, assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Muito bem. A ordem foi, coloca a sua casa em ordem. Nós conhecemos a história, ele virou para o canto, orou a Deus, o Senhor reverteu aquela situação e deu mais 15 anos para ele. O que Ezequias fez com seus 15 anos? Ele fez o que Deus mandou ele fazer? Não. Não, ele fez outras coisas, mas ele não agiu nesta área, que foi exatamente o ponto que Deus, né, o Senhor apontou ali, disse, ó, aqui está o problema, você precisa mexer aqui. Sabe quando Deus está falando e está dizendo, ó, o ponto é esse aqui, ó, eu quero que você mude isso aqui, conserte isso aqui, mexa nisso aqui. E a pessoa passa por cima e vai fazer outras coisas que na cabeça dela
são mais importantes, mas espera aí. Não. O que foi que Deus disse? Ele mandou você fazer o quê? Qual foi a área? Qual o ponto que ele disse, ó, é aqui que você tem que mexer. O problema está aqui. Você tem que mexer aqui. É aqui. E a pessoa está passando por cima. Ah, não sei. Acho que não é isso aí, não. Não. Põe sua casa em ordem. Põe ordem na sua vida. Ordem na sua casa. Obedeça a ordem simples. Passe por um alinhamento divino. Ah, não. Acho que... Não, não é isso. E o Senhor está mostrando. O Senhor está falando. E a pessoa está ignorando. Muito bem. O Senhor deu 15 anos para ele. Ele teve Manassés. Aí o Ezequias morreu, Manassés assumiu com 13 anos. Então, logo em seguida, não demorou muito, ele já gerou o Manassés. O que aconteceu, meu pai? Que esse homem gerou a pior coisa. Sabe quando Deus te dá? Sabe o que às vezes eu fico parada e pensando? Quer saber, Ezequias? Seria melhor que você não tivesse recebido esses mais 15 anos aí. E não foi bom para você, não. Porque Deus mandou você lidar com algo e você lidou com um monte de coisa, mas não mexeu na área que Deus apontou que estava o problema, Ezequias. Né? Às vezes a gente se vê, né? Tá lendo a Bíblia e eu, por exemplo, eu já tô ali conversando, mas rapaz, o que você foi fazer, rapaz? Deus falou com clareza. O problema da sua vida é a sua casa. Coloca a sua casa em ordem. Não. Não. Foi o que ele não fez. Gerou a pior coisa, que foi Manassés. Manassés foi a pior coisa que aconteceu a Israel. Quando ele assumiu o trono, ele saiu desfazendo, desmontando, destruindo com tudo que o pai dele tinha feito. Sabe, você lê sobre Manassés, dá a sensação que esse sujeito estava tomado de ódio. E ele foi desfazendo tudo. E ele foi talvez o pior rei da Bíblia. Ele foi capaz de queimar a sua descendência. Ele colocou seus filhos no fogo, oferecendo a um Deus pagão. Ele fez as coisas mais horríveis. A lista é extensa de atrocidades. Foi horrível. Então ele teve oportunidade, o Ezequias, e ele foi um bom rei. Mas ele foi se perdendo. E, por fim, ele não fez nos 15 anos que Deus deu para ele exatamente o que Deus disse que era o problema. Eu preciso ouvir a Deus e atuar ali no problema, no cerne da questão. O problema do Ezequias era a casa dele. Qual é o seu problema? Qual a área que Deus tem mostrado, falado? Escuta, o seu problema é esse aqui. Aqui está a causa de todos os danos. Você precisa lidar com isso aqui. Para tudo. É aqui, o ponto é esse. Ah, não, mas eu acho, você não tem que achar nada. O ponto é esse aqui, vai lidar com isso. Ah, então, mas aqui, nada. O ponto é esse aqui.
E a pessoa está lá, ó, rejeitando o conhecimento, rejeitando o que Deus está dando. Sabe, na vida de algumas pessoas, Deus já falou, mostrou, está mostrando, mas elas insistem em fingir que não, em passar por cima, em ignorar o que elas não podem mais ignorar, porque está na cara. Não tem como a pessoa dizer eu não sei. Eu não sei por que a minha vida não vai. Não sabe? Você sabe. Você sabe que sabe, mas não quer. Prefere passar por cima e fingir que não é bem assim, que talvez não é para mim, não é comigo, porque não quer lidar. Mas quando você não lida com as coisas lidam com você. Não vai ficar mais fácil. Quanto mais você demora para lidar com as coisas, pior está ficando. Nada vai ficar melhor. E quando a palavra vem, nós temos graça. Tem um portal aberto. E eu tenho favor. Eu vou ter toda a graça que eu preciso, mas quando eu vou protelando e protelo, e passo por cima, e ignoro. Não é bem assim. Não é comigo. Não, acho que não. Não, agora não. Não, deixa. Não é bem assim. E por aí vai. Uma hora vai estourar. Gente, eu lido com pessoas uma vida inteira. Ouvindo, lidando, pregando. É só o que eu faço, meu pai. Ajudar as pessoas a chegarem a Deus. E o que eu vejo? As pessoas mentem. Elas são capazes de marcar um atendimento com uma liderança para mentir. Elas são capazes de fazer uma viagem para vir para um atendimento para mentir, atravessar a cidade para mentir. Elas mentem nos atendimentos. Elas falam o que é conveniente. Simples assim. Elas colocam a igreja para lutar por elas, tendo situações ocultas não resolvidas, estando na prática do pecado. Você ficaria de cabelo em pé. Entendeu? Se eu contasse as coisas que muitos fazem. Os absurdos que muitos fazem. Com a própria vida. Com a própria vida. Porque cansam, estão ali usando daquela liderança para mentir, colocando para lutar pela pessoa, por ela, e ela está com a vida toda bagunçada, mas tudo bem. Aquela pessoa que está ali ajudando, ela, por fim, ela não vai perder porque ela está ajudando com a boa fé, mas aquela pessoa que está ali enganando, mentindo, ela está se enganando, mentindo para ela mesma, atrasando com a vida dela, com a vida da família, porque ela não vai ter resposta. Ela não vai. Então, de tempos em tempos, a gente vê isso. A pessoa tem a capacidade de chegar e dizer, eu não sei, eu não entendo, eu faço tudo certo, eu não sei porque que minha vida não vai. Dá um tempo, a coisa rocha, a coisa estoura. A pessoa estava na imoralidade. Por exemplo, nas finanças. O que mais tem é essa. Ora pela minha vida financeira, porque minha vida financeira não vai.
pessoa não está dizimando. Aí você dizima, oferta, não, eu faço e tal. Dá um tempo, a pessoa vem e conta. Não. Eu nunca fui dizimista fiel, ofertante fiel. Eu não fui, pronto, então. Mas mentiu. Mentiu. Você acha que adianta a oração sem ação, a fé sem obras é morta? Pode morrer de orar. E na vida de algumas pessoas, tem quilos de palavra, quilos de orações. Se fosse juntar todas as unções que a pessoa recebeu, enche uma banheira de azeite. O que falta é temor. É temor. É o que está faltando. Oração tem, unção tem, palavra tem, mas não tem obediência. Não tem temor. Não tem alinhamento. E alguns estão perguntando, eu não sei por que a minha vida não vai. Porque está rejeitando a verdade. Está passando por cima da verdade. Está simplesmente rejeitando a palavra do Senhor. Rejeitando o conhecimento. Não estão fazendo aquilo que a palavra está dizendo. É aqui. O ponto é esse aqui. Ezequias! Não adianta você ir mexendo nisso aqui, naquilo. Ezequias, o problema é sua casa. Ezequias, o problema da tua vida é a sua casa. Não. Ezequias não pôs a casa dele em ordem. Como algumas pessoas. O Senhor já falou, já mostrou. Mas elas continuam rejeitando. E é por isso que o sofrimento não cessa, que as perdas não cessam. E assim, tem promessas e promessas, mas o céu está cerrado. A chuva de bênçãos não cai. Por quê? Porque simplesmente passa por cima do que não pode passar. Ignora o que jamais poderia ignorar. Rejeita o que jamais poderia rejeitar. Não pode. Não estão, tem pessoas que não estão colocando a vida em ordem. Até hoje não obedeceram ordens simples, as coisas simples, a pessoa não obedece. Não tem alinhamento. A pessoa não se alinha com Deus. O Senhor está falando, precisa de ajustes. Precisa botar ordem aqui. Você está passando por cima disso aqui. Não passa. A pessoa está passando. Ela simplesmente está passando por cima do que ela não pode passar. O Ezequias, nos 15 anos que ele recebeu, tudo que ele não fez foi o que Deus mandou. Colocar a casa em ordem. E você? O que você vem rejeitando, passando por cima? O que Deus já falou que é para você fazer e você não fez até hoje? Você está se enganando, mentindo para você, protelando um negócio que você jamais poderia fazer, jogando para frente exatamente o problema da sua vida, não para consertar o que precisa ser consertado. Para. Deus está falando com você. O meu povo tem sido destruído por falta de conhecimento, mas não é que não teve acesso, não. É porque rejeitou. Então não foi o diabo. Ele usou disso, mas não foi o diabo. Foi a rejeição, quando a pessoa rejeita a verdade, rejeita o conhecimento, a instrução do Senhor. Ela vai atrair destruição para a vida dela e o que é pior, para os descendentes dela.
Quando o Senhor vem e fala, ó, o problema da sua vida é esse aqui, e você não mexe, você está afundando com a sua própria vida. Então não faça isso mais. Ouça a palavra do Senhor. A gente sabe. Você não pode dizer, eu não sei. Você sabe. Você não quer, mas você sabe. Porque se você quisesse fazer, você já teria feito. Então vamos parar com essa historinha. Não, não é que eu não quero, não quer. Você não quer. Você não quer. É que complicado, é difícil. Complicado, difícil? Com certeza a sua vida está descambando para uma destruição total. É isso que você quer? Porque se o Senhor não guardar, não há o que fazer. E como que Deus vai poder ser com você se você não dá ouvidos a Ele? Levanta. Para de rejeitar a palavra do Senhor e põe em ordem a sua casa. Arruma o que precisa ser arrumado. Agora. Hoje, não deixe o sol se pôr. Faça o que tem que ser feito. Em nome de Jesus. É agora. O tempo urge. Você não pode mais protelar. Você precisa parar e dar ouvidos à voz do Espírito. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. E aqui eu vejo amor escorrendo através desse programa. É Deus dizendo, ainda estou lutando com você. Eu te amo. Põe sua casa em ordem. Obedeça o que você sabe que tem que obedecer. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo e peço que hoje esta palavra tenha tocado, Senhor, tocado de tal maneira os corações que nenhuma pessoa consiga ficar indiferente ao que ouviu, inerte, procrastinar. Não. É hoje, é agora. Claramente o Senhor está dizendo, é hoje, agora. Levante-se, creia e se mova em fé, com temor e tremor. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram os seus pedidos para oração. Eu consagro tudo e tomo posse desse entendimento, discernimento, temor e tremor. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo abundância na vida dos fiéis. Senhor, derrama da sua graça sobre cada um desses semeadores e onde esse programa estiver chegando. Que essa palavra tenha impregnado nos corações de tal maneira que essa pessoa não consiga viver mais da mesma forma, mas que o temor repouse sobre ela e que ela se levante sabiamente para fazer aquilo que ela sabe que ela tem graça para fazer. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 32969449. Rua Taquari 995 na Moca. É onde nós estamos. Hoje, Casa Firme. Esse trabalho incrível, único. Inclusive a sua oportunidade. Estamos aqui por horas clamando, orando, adorando. Levante-se, venha. Domingo, Santa Ceia do Senhor, consagração dos dizimistas, o jejum da manutenção dos projetos conquistas. E assim nós vamos, de glória em glória e de vitória em vitória. Conta com a gente. É um prazer servir. Se o senhor não voltar, vou continuar falando de vida e mudança de vida. Bom dia. Amém.